O batismo com fogo é purificação ou condenação? A paz do Senhor, me chamo Jean Soares, professor de teologia, e ele vos batizará com ou em Espírito Santo e com ou em fogo. E é muito comum interpretar este batismo com ou em fogo como purificação, mas vale destacar que a expressão com ou em fogo só aparece em Mateus e em Lucas. Os demais evangelistas só destacam o batismo com ou em o Espírito Santo, pois o batismo com ou em o Espírito Santo é mencionado por todos eles. Mas voltemos à expressão batismo com ou em fogo. Ora, se esta expressão tem um sentido de purificação, por que alguns evangelistas omitem o batismo com ou em fogo? À luz do contexto, fica claro que a expressão do batismo com ou em fogo, mediante o texto que a sucede, nos evangelistas que fazem menção desta expressão, traz uma conotação de juízo, de julgamento ou de condenação, pois os textos mencionam um instrumento para tal. Dizem os textos que ele, que é o Senhor Jesus, aquele que batiza não só com ou em o Espírito Santo, mas também com ou em fogo, e este tem na sua mão a pá com a qual ele limpará a eira, separando a palha do trigo. O trigo ele juntará no celeiro, mas a palha ele lançará em fogo inextinguível. Logo, visto que apenas nos textos dos evangelistas que fazem menção ao batismo com ou em fogo, que o texto subsequente traz uma ideia de juízo, de julgamento ou de condenação. Por exemplo, na passagem de Mateus, tanto o texto anterior quanto o texto posterior ao versículo que faz menção ao batismo com ou em o Espírito Santo e também ao batismo com ou em fogo, a palavra fogo que aparece nesses versículos tem uma conotação de juízo, de julgamento e de condenação. Por que então a palavra do versículo central não teria o mesmo significado? Reforçando, à luz do contexto, sendo que os evangelistas que fazem menção ao batismo com ou em fogo são os únicos que também fazem menção a um juízo, a um julgamento, a uma condenação pela figura do instrumento lá, da pá e da eira, da separação da palha e do trigo, sendo a palha jogada em fogo ou lançada em fogo inextinguível, uma ideia absolutamente clara de juízo, de julgamento e de condenação. A interpretação mais correta do texto é que sim, o batismo com ou em fogo traz um sentido de condenação. Sendo assim, a pergunta que você deve ter em mente é a seguinte: como mesmo Jesus, que batiza com ou em Espírito Santo, que é algo tão positivo, pode também ser o mesmo que batiza com ou em fogo, que é algo tão negativo segundo esta nossa interpretação? É claro que o batismo com ou em fogo, que é diferente do batismo com o Espírito Santo, não devem ocorrer ambos simultaneamente no mesmo indivíduo. Mas o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que condena. Aquele que recebeu o batismo com ou em o Espírito Santo sendo salvo, não necessariamente receberá o batismo com ou em o fogo para a condenação. Mas é o mesmo Jesus quem salva e quem condena. Que possamos então perseverar nas disciplinas espirituais, para que, não abdicando do batismo com ou em o Espírito Santo, venhamos a receber o batismo com ou em fogo. Amém? Para mais detalhes sobre este assunto, eu indico para você essa nossa obra. É o nosso segundo lançamento pelas Soares Edições, Trindade, uma introdução ao estudo das pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 3 dessa obra, você vai ver detalhes sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E neste capítulo nós discorremos sobre as manifestações do Espírito Santo, o batismo, os dons e o fruto. Adquira já o seu, o link estará na descrição deste vídeo. Até a próxima!